Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, para falar um pouquinho desse jogo, do pós-jogo, né? Do que foi Flamengo e Botafogo. O Flamengo venceu por 2-1 e esse jogo dá uma certa expectativa de ânimo que se retoma em relação ali à equipe rubro-negra, né? Especialmente a situação pela qual passava o treinador Jorge Sampaoli, porque o Jorge Sampaoli é muito criticado, e até se perdesse essa partida, as coisas poderiam pesar para o lado dele. Mas o Flamengo venceu a equipe do Botafogo por 2-1 e num local difícil de se vencer, porque a gente sabe que o Botafogo, a força do Botafogo, ela aumenta jogando no Engenhão, o famoso tapetinho. Ali o Botafogo ele assume as rédeas do jogo e domina as ações por completo. Tem velocidade, tem uma forma agressiva de envolver o adversário. A gente sempre comenta isso aqui. E o Flamengo conseguiu quebrar essa invencibilidade do Botafogo, que estava 10 jogos sem perder no Engenhão. O jogo foi um jogo aberto, era de se esperar, e o Flamengo acabou vencendo por 2-1. Na contextualização da partida, o Flamengo ele passou ali a semana, uma briga, né, do vice de futebol, Marcos Braz, com o atleta Gabigol, e a gente sabe que tecnicamente o Gabigol não é nem sombra do Gabigol o que ele já fez pelo Flamengo, no momento de ápice dele. Eu reputo que seja 2019. E hoje é um jogador lento, um jogador, a meu ver, ineficiente. E o treinador Jorge Sampaoli, talvez com a corda no pescoço, resolveu colocar o Gabigol no banco de reserva. E entrou na composição do ataque com Bruno Henrique e Pedro. Pedro parece que fez um trabalho de perda de peso. Se preparou para esse jogo. O Pedro, a gente via nitidamente que Pedro estava bem magrinho. E acabou dando certo. O Flamengo venceu e o protagonismo do jogo coube ao Bruno Henrique. O Henrique acabou com a partida, era a válvula de escape da equipe rubro-negra e ganhou o duelo com o JP Galvão. Mas aí eu pergunto, o que o Bruno Lage, treinador do Botafogo, resolveu fazê-lo? Colocar o JP Galvão numa posição que não é a dele. Ele é meio campo de ofício. Tomou uma decisão errada, uma consequência que resultou em que o Bruno Henrique usou aquele corredor, o corredor esquerdo, onde ele atua, e venceu o duelo. E era a principal peça do Flamengo, e foi quem protagonizou os melhores momentos ofensivos do Flamengo. E saiu como herói da partida, porque fez um gol de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Mas o treinador Bruno Lage errou. E a torcida pega no pé e pega no pé com razão. O de Plácido é o lateral que vem jogando, marca bem com eficiência, apoia bem, por que tirá-lo? O treinador tem a justificativa dele, mas nós que fazemos análise de futebol, podemos testemunhar que o jogo do Flamengo foi todo pelo lado esquerdo. Também achei que o Bruno Lage, ele insistiu demais com o Segovinha. O Segovinha mostrou, é um bom jogador, ponto. Mas, a meu ver, ainda não é jogador para ser titular do Botafogo. Pode entrar no decorrer de uma partida em que o jogo já está administrável, em que o Botafogo é senhor absoluto da partida, em que o adversário sai para o jogo e ele jogando aberto, aí sim, ele pode ser efetivo. Mas em jogo de marcação pesada,
um jogo em que o espírito da competição ele se aguça, como é o clássico, tradicional clássico Flamengo e Botafogo, ele sumiu da partida. Muito franzino. Ele ainda tentou fazer a função de auxiliar a marcação das investidas, né? Neutralizar as investidas do Bruno Henrique, e foi infeliz. E também não fechava o meio-campo. Dessa feita, o Flamengo povoou mais o meio-campo. História da partida no primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0, um lance infeliz do Marlon Freitas, um bom jogador, um jogador que atua muito ali na contenção, e ele acabou colocando contra o seu Patrimônio depois do cruzamento que veio pelo lado direito do Wesley. O Wesley bateu cruzado e o Marlon Freitas, talvez acossado pela chegada do Pedro e do Bruno Henrique, chutou contra o seu próprio Patrimônio. O Lucas Perry não teve como intervir no lance. O Flamengo, portanto, saiu em vantagem. E o Flamengo parecia que estava dominando as ações. Meio campo trabalhando, o Botafogo pouco saía, o Botafogo naquela característica habitual de sair rápido nas transições ofensivas rápidas, e não conseguia fazer. Depois desse gol, a partir dos 20 minutos da primeira etapa, o Botafogo resolveu jogar um pouquinho mais. Aí começou a tomar controle da situação. Tanto é que logo a seguir, a partir dos 20 minutos, começou a pressionar o Flamengo já não saía, já tinha dificuldade, e já davam-se sinais que o Botafogo ia fazer o seu gol de empate. E assim aconteceu. Gabriel Pires, que estava bem na partida, jogador que se movimenta, canhoto, habilidoso, fez um cruzamento no meio da área. Tiquinho, que vinha voltando de uma contusão no jogo contra o Flamengo, ainda não está no real condicionamento que se espera dele, é natural. Ele veio no estiramento, ele ficou afastado em torno aí de uns 8 jogos, ou 6 jogos pelo menos, imagino eu. Uma contusão até que requer tempo para recuperação plena. E ainda está retomando o ritmo de jogo, mas fez uma matada linda e serviu ao Vitor Sá. Vitor Sá levou a bola para o meio e bateu forte, um gol muito bonito. Então o Botafogo empatou a partida, 1-1 no placar. E dessa feita, assim, transcorreu o primeiro tempo. A parte final do primeiro tempo, toda ela cabia ao Botafogo. O Flamengo relativamente ali, sem esboçar ali uma saída de jogo, um trabalho no meio campo, que o Botafogo dominava as ações. Encerrou-se o primeiro tempo, 1-1, veio o segundo tempo. Aí eu achei que o Bruno Lages errou. Errou porque ele achou que tinha condições de ganhar a partida e desmontou toda a meia cancha do Botafogo. Colocou o Tietê em campo, mas só ficou o Tietê no trabalho ali no meio campo, tirou o Gabriel Pires, que era uma peça que ainda estava organizando alguma coisa, entendeu? E dessa feita o Botafogo perdeu por completo o meio campo. Tirou o Segovinha, que vinha mal na partida, mas se tivesse que tirar o Segovinha, para mim, na minha opinião, tinha que botar um jogador de meio campo. Porque o cenário, naquele momento, levava a crer que o Flamengo estava dominando as ações do meio campo, mais articulado. Tirou o Segovinha e botou mais um atacante jogando pelo lado direito. Então o Botafogo perdeu o meio do Flamengo e jogava com 3 atacantes. E a entrada do Diego Costa também no lugar do Tiquinho não surtiu efeito. Diego Costa é um jogador que a gente tira o chapéu, mas não é o Diego Costa do passado. A decadência física, a idade chega, já não é o jogador do passado. Então o Tiquinho, mesmo retomando, mesmo retornando, mesmo cansado, eu permaneceria com o Tiquinho, não poria o Diego Costa.
o Diego Costa foi facilmente marcável, e não oferecia perigo à zaga rubro-negra. Não criava nenhuma opção de gol ou construiu muito pouco. E o Botafogo, jogando com o Luiz Henrique pelo lado esquerdo e mais um ponta pelo lado direito, perdeu por completo o meio campo. O Flamengo começou a povoar. E eu tenho que enaltecer também o futebol demonstrado pelo Pulgar. O Pulgar, na minha opinião, não é o melhor jogador do Flamengo, mas é o jogador, na minha opinião, o mais importante. É aquele jogador que a gente chama, é o termômetro do time. É o jogador que dá o sustentáculo para o sistema defensivo. Ele funciona como um terceiro ou quarto zagueiro e também tem uma saída de bola muito boa. É o jogador que recebe a bola no meio campo e começa a construir a jogada. Se evita que o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, que gosta de trabalhar com os pés, fique refando a bola. Então, dessa feita, o Flamengo se portou dentro de campo e acabou vencendo por 2-1. O gol do Bruno Henrique, que decretou a vitória do Flamengo, foi obra-prima. E mérito para ele. O gol que ele fez é um gol de obra-prima. Ele botou a bola onde o Lucas Perry não tinha condições de alcançar. A bola fez uma curva e foi lá na gaveta, do lado esquerdo do Lucas Perry. Pela qualidade desse jogador, e a gente fica feliz por tudo que o Bruno Henrique passou. 1 ano de recuperação. Parece que ele está melhor do que antes. Recompôs o joelho. A cirurgia delicada. Para muitos ele não voltaria a jogar. E o que ele jogou, a sua gana, a sua capacidade técnica, a sua capacidade física, só nos dão mostras que a medicina evoluiu. E evoluiu, e graças ao bom Deus, ele está aí plenamente recuperado. Sendo assim, o Flamengo venceu a forte equipe do Botafogo por 2-1 no seu estádio, no Tapetinho, porque é difícil vencer. Isso recoloca ânimo novo, é importante. E venceu a partida contra o Alvinegro, do jeito que ele joga ali no Tapetinho, é algo para se festejar e não festejar pouco, não. O Flamengo não foi brilhante, longe disso, ainda tem que melhorar bastante, não resta dúvida, mas melhorou a sua forma de jogar, deu um upgrade na qualidade do time. E dessa feita eu vejo que o Gabigol só lhe resta treinar para tentar recuperar a posição. Porque o time do Flamengo correu bastante. Eu finalizo essa análise do que foi o jogo Botafogo e Flamengo, mandando mais um saudoso abraço para todos aqueles que nos ouvem da nossa Rádio Opção. Boa tarde, Rio. Boa tarde, Brasil.